Tá, então só para contextualizar para a galera, botar aqui na tela também que o Felipe perguntou, ele colocou, cadê a resposta do Thiago? Thiago, que o Felipe está falando, é o jornalista Thiago Leifert, ex-apresentador do Big Brother Brasil, apresentador do Globo Esporte, enfim. E ele falou aqui também, boa, adorei o seu vídeo falando dessa visão da mídia com relação ao Vasco. Então, só para contextualizar, eu peguei um cortezinho da live do Thiago Leifert no canal dele, que se chama Thiago, inclusive, quem quiser conhecer o canal, sem a pretensão de falar que não conhecem o canal do Thiago Leifert, né? Mas cheguem lá no canal Thiago para ver. Ele sempre faz lives pós-rodadas, né? Pós-Campeonato Brasileiro, pós-Libertadores, pós-Copa do Brasil. Na manhã seguinte ele faz live. E aí eu estava assistindo a live dele pós-jogo, pós-Vasco e Flamengo, que foi na segunda-feira de manhã. E me incomodou um trecho que ele falou sobre o gol do Vasco e o gol do Flamengo. Ele fala que o gol do Flamengo foi muito inteligente por parte do Flamengo e o gol do Vasco foi muita burrice do Flamengo. E aí eu peguei esse trechozinho, esse corte da parte da fala dele, e eu achei muito bom esse corte para o exemplo que eu queria dar, porque ele falou de maneira seguida, né, em sequência, sobre o gol do Flamengo e o gol do Vasco de formas diferentes, que era o que a imprensa, em sua maioria, e não todas, eu já dei exemplos aqui de pessoas que analisaram o gol do Vasco e valorizaram as virtudes do Vasco em campo, Lucas Pedrosa, o Jornal Lance, o Bruno Formiga, a Fernanda Maia, do SBT Esporte Rio também, enfim. Mas o Thiago Leifert acabou focando mais na ótica do Flamengo, e eu fiz um vídeo falando sobre o quanto isso incomoda nós vascaínos, o fato dos jornalistas analisarem sempre sobre a ótica do Flamengo. Se o Flamengo fez um gol, é a inteligência do Flamengo. Se o Vasco fez um gol no Flamengo, é burrice do Flamengo, não é a inteligência do Vasco. E aí no vídeo eu falo sobre as virtudes do Vasco dentro daquela jogada. Sobre o contra-ataque do Ryan, sobre o Rafael Paiva, que colocou os 5 jogadores e os 5 jogadores participaram da jogada. E, na minha opinião, não só o Thiago, e nem o Thiago Leifert nem é a principal figura disso, tá? Porque eu nem acho ele um grande exemplo de fla-press, digamos assim. E eu falei isso no vídeo, eu falei que ele é um cara respeitoso, ele é um cara que tem levantado boas pautas sobre o Vasco, não à toa o Vasco está organizando aí uma ação com ele nessa campanha dos olhinhos, né? Eu esqueci o nome da doença agora, não quero tentar acertar aqui agora para acabar sendo leviano e errar o nome, mas ele fala que o Vasco é um gigante, o Vasco está comprando esse barulho com ele também, porque é o Vasco e o Vasco é acostumado a esse tipo de ação. Quer que eu fale o nome? Pode falar. Retinoblastoma. Retinoblastoma é o câncer que a filha dele luta contra, né? E é um câncer muito difícil de diagnóstico, e ele, a partir da realidade da filha dele, começou a conscientizar as pessoas para buscar saber mais sobre isso, para diagnosticar, para tratar no início, que é sempre melhor. Então, assim, é uma campanha que a gente aqui na mídia vascaína também apoia 200%, 1000%, porque é muito importante, e é uma questão de saúde pública, uma questão que mexe com criança também, então muito importante que todo mundo saiba disso. E o Thiago respondeu o vídeo discordando, né, que ele não se considera um exemplo de fla-press. Eu também não o considero, mas considerei aquela fala dele um bom exemplo de fla-press, um bom entre aspas, né, porque me incomodou muito e eu sabia que tinha incomodado mais pessoas, tanto que o vídeo passou de 100 mil visualizações, mais de 1000 comentários, se não me engano, e a galera revoltada com a postura da imprensa no geral, não necessariamente com o Thiago Leifert em si, e esse não foi o propósito do vídeo. Mas a gente vai rodar aí a resposta do Thiago, e depois eu comento um pouco mais. Ele fala sobre o vídeo ter sido de boa, ter sido educado, respeitoso, e foi isso que a gente procura sempre ser aqui, porque eu acho que sem respeito, sem educação, não existe debate, não existe construção e evolução das pessoas. Então, a gente acredita muito nisso, que o mais importante é manter o respeito independente das discordâncias. Ele discorda que ele tenha tido essa postura. Eu acho que nessa fala ele acabou tendo, e é do jogo, tá tudo bem. E vocês vão ver aqui a resposta dele, que também foi super tranquila. Um perfil grande do Vasco, eu não consigo mais achar o vídeo. Eu não vi o nome também. Eu comecei a ver o vídeo que estava falando da gente, estava falando aqui da nossa live. E aí depois a Lua começou a jogar uma patrulha canina em mim, eu perdi o vídeo. Mas era um vídeo que estava falando sobre a fla-press, né? Um vídeo dos vascaínos reclamando da análise daquele 1-1, do ponto de vista da fla-press, e me usando de exemplo
como se eu fosse da Flapress. Eu brinco pra caramba aqui. Eu zoo muito a Flapress, eu zoo muito os torcedores não Flamengo. Vocês sabem, eu brinco com o Canedo pra caramba. Eu brinco com o Pet, que é flamenguista. Eu gosto de zoar, eu sou paulistano, pô. Então eu gosto de brincar mesmo com a Flapress. Eu adoro tirar foto e mandar pros meus amigos daquelas manchetes assim, resgate dramático de cachorro na Bósnia, tem participação de cunhado de zagueiro ex-Fla. Eu adoro a editoria ex-Fla, eu dou muita risada, eu brinco pra caramba com isso. But ele pegou a minha análise do gol do Vasco de empate, na qual eu digo que o Flamengo foi inteligente no gol, né, aproveitando aqueles espaços, como a gente analisou aqui, mas foi muito burro na hora de tomar o gol de empate. E ele disse que isso é a Flapress, e está me usando de exemplo, porque o mérito foi tudo do Vasco, entendeu? E aí eu vou discordar da discordância dele, eu vou me defender, porque eu continuo achando a mesma coisa. Eu acho que se um time está vencendo por 1-0, se lança ao ataque daquela forma, com o seu zagueiro jogando de ponta esquerda, tentando driblar os jogadores, se jogando na área, e você toma um contra-ataque, no qual tem 2 caras do outro time dentro da área e você vai com 4 para cima, o outro time errou. Ainda mais vencendo por 1-0. Então, eu discordo. Claro, todo time que faz gol tem mérito, mas o grande Big Bang da jogada, o que criou a jogada, foi um erro, uma viagem do Flamengo. Mas uma viagem de ácido do Flamengo. Eles viajaram muito ali, naquele momento. Então eu continuo achando que não é Flapress. Vamos fazer o contrário, então. O Vasco está vencendo por 1-0. No Maracanã. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. Léo Pelé se lança de ponta esquerda. Tenta dar 2 dribles, se joga na área. Seu outro zagueiro, Maicon Godofzaga, tá igual o Fabrício Bruno de camisa 10. Contra-ataque do Flamengo. Você acha que o Vasco não teria sido burro? Então, acho que isso aí não é ser Flapress. Eu continuo achando que o Flamengo deu um mole danado naquele lance lá. Tá? Eu não achei mais o vídeo. E não tem nada demais. O vídeo é super respeitoso. Eu só estou discordando, que faz parte da resenha esportiva, né? Eu não acho que isso seja um exemplo de Flapress. Não acho. Eu acho que é um exemplo de um time que deu mole. Tava ganhando de 1-0 e deu mole. E isso precisa ser analisado, pô. Né? O Jodimar está dizendo, se ninguém erra no futebol, o jogo termina 0-0. Sempre tem alguém errando, é isso. Mas a grande bobagem foi o Flamengo se lançar o ataque daquela forma com o Léo Pereira de ponta esquerda. Como o gol da Croácia, eu dei o exemplo no dia também, contra o Brasil, foi uma cagada nossa. Que o próprio Neymar, na leitura labial, mostra lá no meio. A gente se lançou, Pedro lá na frente, Fred lá em cima da linha de fundo, quando a gente tinha que segurar o resultado. Né? O Croácia fez o gol, parabéns para eles, mas quem fez a cagada? Quem é que foi burro? Fomos nós. Tá bom? Mas só para discordar mesmo. Não foi nada demais. Foi super tranquilo o vídeo era super respeitoso. É que eu não achei mais, não. Que mais? Então, tá aí a resposta do Thiago. E aí a intenção de mostrar a resposta dele não é nem gerar um debate mais e essa conversa se tornar interminável, não, tá, galera? Eu só quis trazer a resposta dele também, até porque a gente falou dele, é justo que a gente traga o que ele respondeu. É o que se espera do jornalismo esportivo também. Como ele falou da resenha esportiva, se espera essas discordâncias e está tudo bem, sempre dentro do respeito da educação, que foi o que a gente manteve aqui o tempo inteiro, e ele também do lado dele, mesmo que discordando. E aí, não é uma tréplica, mas só para, mais uma vez, reforçar a minha opinião sobre o assunto, é que é óbvio que o Flamengo foi burro na jogada. Isso aí não foi a questão que eu coloquei no vídeo. Assim como o Vasco falhou muito na jogada do Flamengo. A minha questão é por que no lance do Flamengo, no lance do gol do Flamengo, se valoriza muito mais a inteligência do Flamengo, mesmo o Vasco tendo errado na marcação, o Esforza e o Hugo Moura estarem lá na frente, um buraco na defesa do Vasco, o Léo Pelé e o Maicon expostos na zaga, num 4-2 praticamente. E no caso do Flamengo, eu sei que o Flamengo que estava ganhando, o Flamengo tem um elenco melhor, mas por que se valoriza muito mais o erro do Flamengo do que a virtude do Vasco? Porque naquele trecho que eu cortei, que foi a chamada assim, para se falar do jogo, o foco foi esse, assim, o quanto o Flamengo foi inteligente no gol e o quanto o Flamengo foi burro no gol do Vasco. E é isso que acaba incomodando um pouco.
E aí, até no final, ele acaba dando um exemplo do Brasil e Croácia, que foi outra coisa que a gente falou em outra live aqui, que comparar esse gol do Flamengo, com esse gol do Vasco no Flamengo, com o gol da Croácia no Brasil, diz mais ainda sobre a Flapress. E aqui eu não estou dizendo que o Thiago Leifert é Flapress, tá? Eu entendi o que ele quis dizer no jogo. Mas tiveram outros jornalistas, outros setores da imprensa, que falaram muito desse gol do Vasco como se fosse o gol da Croácia. E assim, a imprensa brasileira avalia o gol da Croácia no Brasil sob a ótica do Brasil, do erro do Brasil, do Neymar reclamando, do quanto o Fred, o Pedro do próprio Flamengo foram burros, né, no lance, porque a imprensa brasileira é brasileira. A imprensa, quando escolhe a ótica do Flamengo para analisar um gol do Vasco, é porque a imprensa é flamenguista, assim como ela é brasileira, ela vê a ótica do Brasil num gol que tomou da Croácia. E aí, na ótica do gol do Vasco em cima do Flamengo, ela também vê sobre o Flamengo. Assim, deu para entender o que eu estou falando? É um negócio que incomoda também, mas eu entendo a discordância dele. Faz sentido o comentário dele. O Flamengo foi burro na jogada, mas a minha questão é o que deveria ser valorizado num lance desse? E não fatos. Assim, é fato que o Flamengo foi burro, é fato que o Vasco foi inteligente, que o Rafael Paiva fez as substituições certas, que o Ryan foi perfeito na jogada, que o Felipe Coutinho fez uma infiltração muito boa dentro da zaga do Flamengo, fez um gol de cabeça que é raro dele fazer, mas... Jogadaço de Emerson Rodrigues. Que infiltração de Puma Rodrigues. A família Rodrigues fez de tudo para o gol acontecer. Todos eles. Mas assim, só para fechar, agradecer aí o Thiago também pela resposta, só corrigi-lo ali em relação ao vídeo ter sido apagado ou não, o vídeo continua lá, foi postado por nós na mídia vascaína, então se por acaso esse vídeo aqui de agora também chegar nele, o vídeo está lá no nosso Instagram, nos Rios, ele está marcado lá também, enfim, se quiser assistir de novo, fica à vontade, o vídeo continua postado lá, a nossa opinião é essa, respeito 100% a opinião do Thiago, vida que segue, e a gente vai continuar defendendo o Vasco sempre que a gente achar que deve, e repito, não é um ataque específico ao Thiago Leifert, do qual eu já falei no vídeo, nós temos o maior respeito, admiração como jornalista, como profissional, como pessoa, como pai, enfim. Tá tudo certo e que a gente continue fazendo o nosso trabalho daqui, ele, o de lá, enfim. A gente se encontra por aí em próximas pautas.